Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Este é o último programa da nossa série que tem como tema o Ser de Consciência Desperta. Nosso programa de hoje, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Sebastião, retomando então o que você estava aqui nos trazendo de informação, o tomate. Alguém está com água na boca por conta desse tomate. E não pense que eu estou blefando. Eu já derrubei a mata ciliar, assassinei a nascente e depois aprendi a reconstruir. Já fui horticultor desde o preparar a terra e até numa época a terra era tão fértil que nós colocamos fogo e a terra pegou fogo. Virou uma cratera e nós tivemos que apagar o fogo da terra, uma coisa que eu nunca tinha percebido logo com os meus 6, 7 anos de idade, já ajudava na lavoura. E agora todas as etapas foram muito bem assimiladas, porque foi levado a efeito todas elas. Mas agora eu estou aqui com o meu tomate, fruto desses estados de consciência, para ofertar para alguém fazer uma salada. E agora, quais os ingredientes que eu vou acrescentar para enriquecer esse tomate? Porque a depender de como eu receber, ou de como recebemos, ou como alguém vai recebê-lo, nós podemos complicar a vida desses luminares que estão vindo nessa espaçonave de luz chamada tomate. Mas eu vou deixar você fazer algumas considerações para entender o que vamos fazer com esse tomate. Se nós vamos fazer uma moqueca de peixe, onde ele vai liberar o extremo da essência do seu universo consciencial pela presença do próprio peixe, que vai dar as condições e a quantidade de fervura, de caloria na fervura e por presença desse calor que ele vai liberar, e ao mesmo tempo o próprio peixe liberar o extremo do seu ômega 3 e os elementos correlatos, tanto o pimentão, normalmente colocamos o amarelo, o vermelho, e para quem não sabe, amarelo e vermelho são os pimentões já amadurecendo, o verde ainda não amadureceu, e nós vamos percebendo essas realidades nesse combinar de várias frequências, que uma vai enriquecendo a outra, sem que uma perturbe a outra, principalmente a mente, a emoção, a conduta intelectiva, emotiva e espiritual dos elementos envolvidos, não perturbe a harmonia dos elementos já construídos ou constituídos. Nesse sentido, você está falando que o tomate, quando combinado com outros elementos, ele está muito mais enriquecido. Como que a gente pode trazer isso também para as nossas relações? Vamos ainda ficar no tomate, depois a gente vem cá para as nossas relações. Suponha que eu não queira, porque alguém questionou isso e vamos responder, mas eu não quero cozido, meu paladar ainda não aceita. Pelo menos um azeite de boa qualidade que vai auxiliar para que esse licopeno que está presente no tomate seja extraído. Porque você pensa que o azeite, mesmo aquele de 0,2 de acidez, mesmo o que vem diretamente de Portugal, feito a toque quase de mágica, ele é um elemento muito corrosivo nesse sentido de ainda ter esses 2% mais de acidez o suficiente para desmembrar a consciência do tomate e extrair, pelo menos em parte, do que estiver mais vermelhinho, esse licopeno que for necessário à nossa realidade. Assim como nas folhas verdes, a necessidade de trazermos ou o vinagre, de preferência de melhor qualidade, ou o limão, como esse elemento que vai ajudar para a liberação dos elementos nutritivos dessas folhas verdes em especial. Então, nós vamos entender essa realidade e agora eu preciso transportar esses valores nos meus relacionamentos. E um dos mais belos momentos que às vezes temos, porque inventam tanta coisa, mas se soubermos o que estamos fazendo, seria o momento da refeição, onde nós vamos ter um relacionamento belíssimo sem conversar. Porque cada um vai estar concentrado na incorporação, na assimilação dos valores ou na confecção dos mesmos, só para criar aquele momento de estarmos juntos à mesa.
onde as nossas almas vão se entrelaçar fisicamente, psíquica, emocionalmente, espiritual e moralmente, naquele momento, onde cada um está em conexão com a natureza pelo processo de alegria, pelo processo de gratidão, pelo processo de esperança e, ao mesmo tempo, ambos se enriquecendo, porque há uma permuta incessante desse energismo, um relacionamento sexual com os alimentos e, ao mesmo tempo, em família ou nesse aglomerado de pessoas, entre amigos, essa troca desse energismo criador e, ao mesmo tempo, repassando para incontáveis instâncias esse comportamento consciencial responsável, coerente, lúcido, essa arquitetura divina, nesse processo, usando desse poder criador, dessa consciência desperta, nesse processo tão nobre, tão belo, tão essencial para os nossos dias ainda, que é o processo da alimentação consciente. Então não é porque no momento da refeição, no momento de nos sentarmos à mesa, que estamos ali diante do alimento e a nossa atenção está ali diante deste alimento, que os outros que estão ali à mesa conosco, nós não estamos nos relacionando, muito pelo contrário, né? Esse relacionamento, essa troca e essa permuta acaba sendo muito mais intensa. Com certeza, e às vezes o outro está um pouco perturbadinho. Você não gostaria de almoçar comigo? Mas qual restaurante? Não, vamos lá em casa mesmo, nós vamos confeccionar lá um arroz, um ovo frito, uma salada de tomate somente com um pouquinho mínimo de sal, não precisa só o tomate ali combinado com um pouquinho de azeite, como nós falamos, não precisa mais do que isso, ou o tomate fazendo a base para receber o arroz, que aí ele vai ficar alegre, ou de uma maneira fantástica, a sua alegria é extrema, porque vai ser cozido, vai ser triturado, ou melhor, dissociado às suas estruturas e vai enriquecer o arroz, a sua consciência vai encarnar no arroz, depois encarnar no nosso cenário. Então, só de estar presente, nós vamos transferir desde a etapa inicial a sua completude, às vezes sem dizer uma única palavra. Porque às vezes o outro está sofrido a tal ponto, mas só dele estar presente no ambiente, por mais que ele coma o mínimo ou não coma nada, ele já recebeu, ele já foi envolvido, ele já foi permeado, enriquecido o seu universo por esses elementos tão nobres que reencarnaram de instâncias divinas, nessas espaçonaves divinas também, ou espaçonaves de luz, para entrar nos cenários mais simples e fazer as transformações mais profundas que nós possamos imaginar. Somando então a isso que você está nos trazendo, vamos para a página 378. Se tudo o que existe no cosmos é a exteriorização do pensamento de Deus, quando pensamos em plano menor, estamos criando com o Cristo e, por conseguinte, realizando a nossa criação a partir de nós mesmos. Então, até o ato de alimentar-se desta maneira como você está aí nos convidando, já é uma forma de fazer a partir de nós mesmos, esta criação, né? Com certeza. Como espíritos, somos raios conscientes da eterna sabedoria. Estariam as personalidades encarnadas conscientes dessa capacidade? Segundo Joana de Ângeles e Allan Kardec, o espírito é um ser consciente dessa realidade, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Esse Deus interno sabe o movimento de cada partícula orgânica, perispirítica e mental. Como alma encarnada, estamos animando transitoriamente uma personalidade humana e ignoramos quase totalmente as experiências que estão sendo vivenciadas. Esse ignorar, né, quase totalmente as experiências que estão sendo vivenciadas também cabe nesse exemplo que você nos deu da própria alimentação novamente, porque muitas vezes ignoramos este momento que é tão sublime, né? Com certeza, a maioria de nós comemos, dificilmente sabemos alimentar. Alguns já sabem alimentar, mas com a dificuldade enorme em se nutrir. Poucos sabem se nutrir, pouquíssimos sabem transformar os elementos da nutrição em partes integrantes da sua própria consciência. Esse sal da terra para ser a luz do mundo em seu próprio cenário.
Então, aqui, quando aqui vemos, né, que se tudo o que existe no cosmos é a exteriorização do pensamento de Deus, quando pensamos, estamos criando com o Cristo, isso também se dá de forma ininterrupta em todos os momentos, em todas as situações. Não tem como parar. É inesgotável essas fontes, essas jazidas, tanto internas quanto externas, e inestancável, não tem como parar esse perpétuo dinamismo. Então, como espírito, sabemos, né, mas como personalidade ignoramos essa capacidade. Exato, porque nós vimos que a personalidade está sendo gerenciada por uma fração desse espírito. Eu costumo dizer, e tem muito sentido isso, porque Joana de Ângeles afirma que a alma encarnada não é senão um ponto de autoconsciência pura. É uma semente. Na realidade na qual ela está inserida, talvez é a primeira experiência naquela realidade, daquela forma, com aqueles elementos que foram convidados do contexto. Então ela precisa conhecer esses elementos que constituíram os seus veículos de expressão, que formaram a personalidade, que é a junção do corpo físico, do corpo perispiritual, do universo subconsciencial, do universo mental, do que nós chamamos de laboratório, e depois ela vai estar no centro desse eu individual que vai formar o setor representante dos meus estados de consciências retardatários para atuar com as consciências que estamos assimilando no contexto para construir novas realidades, iluminando e expandindo a nossa própria consciência. Ok. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, ligue para 0800 12 18 38. Torne-se um sócio e aproveite todas as vantagens e benefícios. Vamos agora para o intervalo e voltamos já.